Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula do nosso curso de Novas Tecnologias Educacionais, a terceira e última aula. Vocês também receberão junto com esse vídeo uma avaliação da aula, também do curso, uma pequena avaliação. Nós já falamos de o que são as novas tecnologias, nós já falamos da história da tecnologia educacional na educação. Nós falamos de como o perfil do professor em se trabalhar essas tecnologias. E ficou por último, a aula hoje é um pouco menor, mas não menos importante. Ela ficou por último a tecnologia educacional e a transformação recente na educação. Então, o que a tecnologia educacional propôs em mudança para a educação? O que a partir da tecnologia nós podemos transformar o nosso ensino, a nossa didática, várias metodologias apareceram, várias técnicas dentro dessas metodologias. A gente vai ver aqui algumas, o ensino híbrido, a sala de aula invertida, que está dentro do ensino híbrido. Eu coloquei como subtópico, mas é subtópico também do ensino híbrido. A gamificação, personalização do ensino e a microlearning. A gente vai ver o que é cada uma delas, qual a importância delas para a educação e como se trabalhar. Tá bom? A gente vai ver essas coisas. Talvez a aula hoje gire em torno de 20 a 30 minutos. Será do mesmo jeito, sem corte, sem editar nada. É uma aula corrida. Então, o ensino híbrido. Hoje nós estamos falando muito de ensino híbrido. Mas quando se pensou isso na década de 90 nos Estados Unidos, o ensino híbrido ele veio como uma opção muito pouco discutida. Hoje, por causa da pandemia, nós já discutimos muito, já tem muitas escolas trabalhando isso. Então, o que é o ensino híbrido? É a combinação do estudo online e offline. Bom, então a criança vai para a escola e estuda em casa também, parte daquele conteúdo. Então é on e offline também. Confere maior autonomia aos estudantes para que trilhem seus próprios roteiros de estudo, desenvolvam projetos ou atividades de sistematização e de reforço. Então, a busca pela autonomia do estudante em psicologia da educação, em sociologia da educação, essa busca pela autonomia ela é uma busca constante. A gente vê Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, principalmente no Brasil e no mundo também. Então, o Paulo Freire trabalhava muito com a criança e o adolescente, e o adulto também, quando estiver sendo alfabetizado, ele desenvolveu autonomia. Então, o ensino híbrido vem com essa proposta, por isso que é considerado uma metodologia ativa, ele vem com essa proposta da criança estudar parte do conteúdo em casa, parte do conteúdo ou reforçar esse conteúdo na escola. Então, as aulas continuam como estão, né? De forma remota, e quando voltarem, vou tratar hoje, quando voltarem, a criança pode voltar continuando com aulas online em casa e ir à escola em determinados momentos específicos para discutir aquele assunto, de maneira mais autônoma para esse aluno. Então, o desenvolvimento estaria sujeito ao estudo prévio da criança em casa, o desenvolvimento da aula, tá bom? Então daí a criança poderia trabalhar os seus próprios roteiros de estudo, desenvolver projetos, atividade, para que reforce essa sua aprendizagem. É uma prática que incentiva e facilita que o aluno desenvolva o hábito de estudo diário, fora do ambiente escolar. Então, o sonho de todo professor, o sonho de toda escola é que o aluno estude fora do ambiente escolar. E não só dia de prova, mas que ele crie o hábito de criar um roteiro de estudo para que fora da escola, fora do ambiente escolar, ele continue estudando. Então, o ensino híbrido, ele obriga, de certa forma, que a criança faça isso. Porque se ele vai receber parte do material ou aquele material para estudar em casa, ele estuda fora da escola. Mas como se trabalhar isso, professor? Aí são outros problemas que nós vamos discutir. Como os professores podem aplicar o ensino híbrido, por exemplo? Então, o plano de aula deve ser pensado e elaborado para incluir e integrar a tecnologia de maneira relevante,
Então eu já tenho que mudar a partir do plano de aula. Nós falamos nas aulas anteriores que quando se trabalha com tecnologias ou com novas tecnologias, a formação continuada do professor ela é de suma importância. Então já vou partir do princípio que o professor tenha passado ou esteja passando por essa formação continuada. Então eu preciso incluir isso no meu plano de aula. Essa metodologia transforma a maneira de ensinar do professor e a maneira de aprender dos alunos. Então, se o ensino-aprendizagem é algo casado, só há aprendizagem se houve ensino. Logo, quando eu altero a metodologia, eu transformo a metodologia do professor, eu também transformo a aprendizagem do aluno. O jeito dele ensinar, eu transformo como esse aluno vai aprender também. É preciso reestruturar o plano pedagógico da escola, a gestão da escola e a organização da sala de aula precisa ser bem elaborado. O papel do professor, de suma importância no ensino híbrido, é estimular a interação, a colaboração e o envolvimento dos alunos com as tecnologias digitais. E estimular, mas ele também, esse professor, vai ter um papel. Os professores precisam de uma formação continuada, como acabei de dizer, voltada para a utilização dos recursos tecnológicos. Então, esse professor, ele também precisa, eu coloquei aqui a sala de aula invertida, porque é uma consequência do ensino híbrido. Esse professor ele precisa entender que o conhecimento não vai ser mais, ele não vai ter mais o conhecimento pronto e acabado. Porque ele vai dar a possibilidade de o aluno entrar em contato com aquela informação sozinho em casa. E cada aluno vai trazer um conhecimento prévio a partir daquela informação sobre o conteúdo. E ao chegar na escola, o professor tem que reunir todas essas visões do conteúdo e trabalhar para que seja construído o conhecimento. Daí a sala de aula invertida. Então o ensino híbrido ele é mais amplo. A sala de aula invertida é como se fosse uma técnica dentro do ensino híbrido. Também foi trabalhada nos Estados Unidos na década de 90, exportada para alguns países da Europa. E o Brasil está discutindo isso de maneira muito aguçada hoje, a partir da pandemia. Então, o aluno, o que é a sala de aula invertida? É exatamente o que o nome diz. O aluno traz para a aula o conhecimento prévio sobre o tema que será estudado, adquirido a partir de textos, vídeos, jogos e outros formatos de conteúdo recomendados pelo professor. Quase sempre no meio digital. Quase sempre no meio digital. Vou aproveitar aqui para trabalhar com vocês essa ideia de que o que são tecnologias? Logia é estudo, técnica é técnica mesmo. Então, tecnologia é o estudo de técnicas, no caso tecnologia da educação, voltadas para a educação. Então, como eu falei para vocês na primeira aula, a lousa, o quadro negro faz parte da tecnologia. Claro, uma tecnologia já ultrapassada, mas fez parte da tecnologia. Através dele nós conseguimos chegar em outras tecnologias. Então, professor, eu não tenho como trabalhar a sala de aula invertida. Tem. Eu posso usar textos. Eu posso trabalhar até no livro didático. Se você for ver no livro didático que os alunos têm, tem lá o conteúdo, aí tem a atividade no final do conteúdo. Mas entre o conteúdo e a atividade, às vezes tem um texto que exemplifica, que clareia mais o conteúdo, um texto mais objetivo, um texto reflexivo a partir daquele conteúdo, que dá a aplicabilidade do conteúdo. Então, eu posso pedir para que os alunos, em casa, eu vou trabalhar esse tema semana que vem ou amanhã, eu posso pedir para que os alunos em casa leiam esse texto e tragam seu entendimento para a aula a partir do que eles viram no texto. Aí eu vou trabalhar o conteúdo partindo da leitura dos alunos desse texto, tá bom? Então pode ser um vídeo enviado por alguma plataforma, pode ser um jogo, podem ser jogos, que a gente vai falar daqui a pouco de gamificação. Então, desde que seja recomendado pelo professor, o professor recomenda aquilo, o aluno lê, entra em contato prévio com aquele conhecimento, com aquela informação, e quando chegar na sala de aula, o professor já tenha em mãos as informações obtidas pelos alunos a partir daquele texto.
e a partir daquelas informações o professor possa conduzir para a construção do conhecimento. Percebe que será um conhecimento mais autônomo. Os alunos vão se apropriar daquilo porque iniciaram aquele conhecimento em casa. Então é uma tecnologia, vamos dizer assim, que se eu tiver tablets, celulares, smartphone, computadores, eu posso trabalhar. Mas se eu tiver um texto, eu posso imprimir textos e enviar para os alunos, e os alunos em casa entrarem em contato com aquilo. É uma sala de aula invertida. A construção e significação deste conhecimento acontece em conjunto na sala de aula. Então, é muito importante a gente entender que o aluno não vem de casa com o conhecimento pronto e acabado. Ele vem com o conhecimento prévio sobre aquele tema. Mas a construção e significação desse conhecimento, ele acontece com todos na sala de aula, em conjunto. Então, daí a importância de se trabalhar esse tema, essa metodologia. Também tem como objetivo colocar o estudante no papel de protagonista de seu processo de ensino, de aprendizagem e da sua própria evolução. Então, o protagonismo juvenil, o protagonismo infantil, todas essas coisas defendidas por essas novas abordagens metodológicas e didáticas, elas procuram a criança como protagonista. Não vamos dizer aqui que a criança não é um protagonismo cego, não é um construtivismo cego como alguns têm pregado. Percebe que é recomendado aquele texto, a criança não escolhe o que ela vai estudar em casa. É recomendado pelo professor um texto específico falando sobre aquilo. E às vezes é um texto resumido que tem apenas a informação central, o objetivo principal daquela aula. Então, não é algo escolhido pelo aluno aleatoriamente, aí chega em casa e ele vai... Não. É algo direcionado. Daí não é um construtivismo cego, como alguns têm pregado. Neste método, entende-se que o tempo na escola deve ser otimizado. Então, a função da sala de aula invertida, assim como do ensino híbrido, é otimizar o tempo na escola. Como, professor? Às vezes, o professor, numa determinada série, determinada escola e tudo, ele passa dos 50 minutos de aula, ele passa 10 minutos só para organizar a sala, para pedir silêncio e tudo mais, para sossegar. Mais 10 minutos para fazer chamada, perdendo muito tempo. 30 minutos ele tem que trabalhar a teoria, aplicar aquela teoria, trabalhar a atividade, saber se entenderam. Com a sala de aula invertida, os defensores dessa técnica defendem que o tempo na escola fica mais otimizado porque eu vou trabalhar apenas a reunião daquilo que os alunos já viram. Então, e eles entendem que mas no início serão poucos alunos que trarão, mas esses alunos verão com o tempo que estudar em casa vale a pena através daqueles outros que o fizeram e que tiveram uma participação mais específica, mais eficaz na sala de aula. A proposta do método é tornar as aulas menos expositivas e assim promover maior participação dos alunos no que está sendo desenvolvido. Então, a grande crítica à aula expositiva é: um fala e os outros escutam. Se você trabalha a sala de aula invertida, o professor não vai só falar, porque vai ter uma hora, e a maior parte do tempo, os alunos vão falar. Os alunos vão chegar com conteúdo já estudado e vão ter que falar, vão ter que dizer o que entenderam a partir daquilo ali. Então, vai ser uma aula expositiva com a participação de quem está escutando a aula. É a primeira vez que isso vai acontecer dentro desse sistema de aula expositiva. O estudante é provocado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à pesquisa, a ser feita em casa de forma prévia. Um dos grandes problemas da educação hoje, seja do ensino fundamental até o ensino superior, é que os alunos têm um medo, receio ou não sabem pesquisar. Então, quando você chega, por exemplo, no ensino superior, que você passa lá um TCC, um projeto de pesquisa, um artigo científico, os alunos têm muita dificuldade porque não vivenciaram isso no seu dia a dia escolar nos outros níveis. Quando ele chega no ensino superior, aquilo pega, e ele é obrigado a fazer, que é um trabalho de conclusão de curso, e ele toma um choque.
Com essa sala de aula invertida, o aluno terá a oportunidade de desenvolver competências e habilidades relacionadas ao ato de pesquisar, que está na BNCC. A BNCC já prevê esse desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para a pesquisa. O aluno ser um ser que aprenda também de forma mais autônoma. E a pesquisa trabalha muito isso. O professor ajuda os estudantes a selecionarem, fontes e materiais de pesquisa, bem como a processarem tudo a fim de transformar as informações em conhecimento. Então, o professor, nesse formato, o professor é um mediador. O professor orienta os alunos, diz as fontes, diz como é que busca as fontes, e quando chegam essas informações, o professor é responsável por costurar tudo isso com os alunos, por alinhavar todo esse conhecimento trazido de casa. Então, o Paulo Freire, por exemplo, nunca tratou desse tema de maneira mais técnica, ele era muito filosófico, mas é o Paulo Freire, o Paulo Freire completo. Então, o Paulo Freire diz, o professor tem que valorizar o que a criança traz de casa, mas ele estava falando de conhecimento de mundo. A sala de aula invertida está dizendo, além do conhecimento de mundo, eu tenho que plantar na criança a ideia de buscar aquele conhecimento científico em casa, buscar trazer aquilo também de casa, para que eu, professor, possa relacionar isso de maneira mais específica com ele. A gamificação é outra técnica. Então, algumas pessoas, gamificação vem de game, de jogos e tudo, tal. E se você for ver, gamificação é mais antiga do que todos os outros. Porque gamificação, vou aqui para ficar melhor, vou mostrar para vocês de onde vem. A gamificação, assunto muito comentado no mundo educacional nos últimos anos, consiste em quê? Utilizar elementos de jogos digitais como avatares, desafios, rankings e prêmios e etc. em contextos que diferem da sua proposta original, como na educação. Se você for ver prêmios e rankings, por exemplo, o behaviorismo lá do Skinner, do Pavlov, que era o estímulo, resposta, punição e premiação, se você for ver, é gamificação. Só que não é uma gamificação digital, mas é gamificação. Se você na sua escola coloca lá um ranking dos melhores alunos em redação, professor, isso é constrangedor. Não, só estou dando um exemplo. Se você coloca os melhores alunos em redação, por exemplo, você está trabalhando em gamificação. Se você promete um sorteio de um livro, se você promete qualquer coisa, é gamificação. Por quê? Porque o que é o jogo? Por que o jogo, não esse, mas por que o jogo vicia? Porque o jogador tem uma resposta imediata daquilo que ele está fazendo. Nós chamamos isso de feedback. Então, o jogador, por que vicia muito? Você está jogando aqui, está num bingo desses clandestinos. E você está ali jogando e de repente você quase ganha. Percebe? O que é o quase ganha? É uma resposta imediata que vicia você a buscar outra partida, a tentar jogar de novo porque você quase ganha. Ou você ganha, mesmo sendo pouco, você ganha e você poderia ter conseguido um prêmio muito maior. Então aquilo vicia, porque a resposta é imediata. Como é que eu faço para trazer isso para a escola sem viciar? Então, claro, eu vou trabalhar a lógica do jogo, o feedback, a resposta rápida. O aluno faz algo e vê acontecendo algo imediato. Por exemplo, eu posso fazer um jogo sobre gramática e que o aluno, sobre, vamos lá, acentuação gráfica. Vai lá, sílaba tônica, começa com sílaba tônica. Oxítono, paroxítono e proparoxítono. Então, imagine aí, eu criando um jogo que a cada vez que o aluno acertasse
ele fosse mudando de fase, subindo de fase, e aquilo fosse dado para ele a resposta imediata, porque ao subir de fase, ao pular para uma fase mais difícil, aquele aluno teria a resposta imediata, o feedback da sua aprendizagem. Por exemplo, dessas três, oxítono, paroxítono e proparoxítono, qual é a mais fácil? Proparoxítono, né? Então, acentuação gráfica, e entender a acentuação gráfica através da proparoxítono é muito interessante. Por quê? É muito fácil, desculpa. Por quê? Porque toda proparoxítono é acentuada. Então, seria a fase inicial do jogo. Depois seria oxítono, que são poucas regras, seria a fase segunda. E a paroxítono, que a maioria das palavras brasileiras que são acentuadas são paroxítonos, seria a última fase desse contexto. Vocês se compreenderam. Então, aí é um jogo. O aluno receberia o feedback imediato que ele acertou. Vocês já viram um aplicativo, tem um aplicativo no Play Store chamado Jogo do Milhão. E tem vários jogos nesse sentido. Que você vai acertando e você vai ganhando. Fictício, é claro. Você vai ganhando ali 1.000, 10.000, 5.000, 15.000, 10.000, e tudo mais vai. Até chegar em 1 milhão. Vão surgindo perguntas e você vai lá, tem a voz do Silvio Santos, tem a vinheta do programa, por aí vai. É algo parecido com isso. Só que eu não preciso, se eu não tiver nenhuma tecnologia na escola, eu posso trabalhar gamificação também. Com esses rankings que eu falei, com desafios para os alunos. Por exemplo, tem aquela cruzadinha lá, que é... Os professores de construtivismo odeiam aquilo, dizem que aquilo é terrível. Mas uma cruzadinha é um desafio, que o aluno pode buscar um conteúdo, fazer a cruzadinha e encontrar as respostas bem feitas. O aluno pode buscar no conteúdo. Professor, isso é ultrapassado, então eu estou dando um exemplo do que é uma gamificação. Então, você pode criar na sua disciplina, na sua aula, uma gamificação. Recompensas, rankings, que os próprios alunos podem ir colocando lá estrelinhas para eles. Imagina só um aluno responder uma atividade, você passou 5 atividades, cada atividade que ele responde, ele recebe uma determinada pontuação por aquilo, é uma gamificação. A principal vantagem apontada pelos profissionais da educação, a principal vantagem no uso da gamificação é o aumento do interesse, na atenção e no engajamento dos alunos com o conteúdo e as práticas propostas. Por que aumento do interesse? Porque é a ludicidade. A gamificação é uma forma de ludicidade. Então os alunos estão aprendendo jogando. Eles estão aprendendo enquanto jogam. Por isso o aumento do interesse. Foi feita uma pesquisa que 70% dos meninos do ensino hoje fundamental, 78% até, não foi só 70%, 78% dos meninos do ensino fundamental e médio no Brasil hoje jogam na internet. E tem um jogo no celular que é terrível. Terrível porque ele é viciante demais, né? E que toda criança, adolescente hoje tem acesso, por aí vai. Então, eu poderia trazer esses jogos para dentro da sala de aula e esses alunos se interessarem mais pelo conteúdo através disso. Eu posso ter ideia de fazer um aplicativo, entrar em contato com alguma universidade, fazer esse projeto, sugerir para o sistema de educação, sugerir para a minha secretaria de educação, fazer um projeto nesse sentido. A utilização da gamificação na educação oferece inúmeras vantagens no processo de ensino-aprendizagem. Quais são elas? Maior interação social e maior participação dos alunos em sala, aulas mais dinâmicas, desenvolvimento da criatividade, autonomia e colaboração, promoção do diálogo, alunos mais engajados, curiosos e motivados, maior absorção e retenção do conteúdo, estímulo ao protagonismo e na resolução de problemas, aprendizado ocorre de forma lúdica. Então, se hoje os nossos alunos, 78% dos meninos, as meninas não, essa pesquisa não foi feita com meninas, não me pergunte por quê, só vi o resultado com meninos, mas as meninas devem estar ali abaixo um pouco, mas também bem alto. Então, por que eu não trazer algo que é praticado pelos alunos, ou a linguagem dos alunos para na sala de aula com cuidado, com responsabilidade e o foco na aprendizagem? Não é fazer os alunos ficarem o dia inteiro jogando na escola, não.
mas usar isso que eles já fazem no dia a dia e trazer para a escola, tá bom? O próximo que nós temos é a personalização do ensino. Isso que é rapidinho, é a partir da tecnologia eu posso personalizar o ensino. A geração de dados educacionais é extremamente beneficiada pelo uso da tecnologia educacional, pois simplifica a aferição do desempenho e dos resultados das avaliações objetivas. Existem sistemas educacionais vendidos na internet que faz a correção imediata das provas objetivas. Bom, isso facilita demais a vida do professor. A partir desses dados é possível criar modelos de ensino personalizados que estejam em sintonia com o momento real de aprendizagem de cada estudante. Olha, aqui um parêntese. Há mais de 12 anos eu dou aula em cursos de licenciatura plena, formando professores. Há mais de 12 anos. Eu sempre usei um exemplo dizendo assim, olha, o bom seria, isso do ponto de vista teórico, o bom seria se cada professor, antes de iniciar o próximo conteúdo, fizesse uma checagem para saber quais as questões daquela avaliação do conteúdo anterior, quais as questões em que os alunos tiveram maior dificuldade. Então vamos lá, uma prova de 10 questões, eu perceberia quais as questões que os alunos tiveram maior dificuldade. Por exemplo, 60% dos alunos erraram a sexta e a sétima questão. 40% dos alunos, ou mais 70% dos alunos erraram a sexta, a sétima e a oitava. Então, eu poderia fazer um mapeamento para descobrir o que ficou para trás, naquele mês. E o que aquilo ficou para trás pode me atrapalhar no mês seguinte. Entenderam? Se eu estou falando, claro, vou dar um exemplo de novo de gramática. Se eu estou falando de morfologia, perceba que os alunos que não foram bem em morfologia, o aluno que teve dificuldade de identificar um substantivo, lá na frente, quando ele for fazer uma análise sintática, ele vai descobrir que o sujeito da análise sintática é o substantivo da análise morfológica. E aí ele vai ter dificuldade de encontrar o sujeito, porque ele teve dificuldade de encontrar o substantivo lá na morfológica. Então, se eu identifiquei isso, eu posso trabalhar com a personalização do ensino. Professor, vou trabalhar cada aluno? Pois é, a tecnologia educacional ela me permite identificar, na hora que eu jogo no sistema a prova, com essa personalização, ela identifica quais alunos erraram o número de questões naquele conteúdo selecionado por mim. E logo eu passo ou um reforço, eu tenho uma atenção maior, o próprio sistema pode me sugerir o que eu posso fazer para que os alunos não fiquem para trás. Entenderam? O professor está sonhando demais. Não, eu estou falando qual é a permissão que a tecnologia me dá. Tudo bem? Assim, o professor tem uma noção mais clara do panorama da turma e pode agir individualmente e de forma personalizada sobre os pontos potenciais de maior dificuldade de cada aluno, que eu acabei de dizer. E o outro lado também existe. Se todos os alunos resolveram a primeira, segunda e a quinta, terceira, da primeira à quinta questão, pronto, ali eu sei que aquele conteúdo cobrados através daquelas questões, eu fico sossegado para saber que, em tese, todos entenderam. Mas aqueles problemas com maior dificuldade, eu tenho que ir lá tentar resolver, ou reforço, ou passar uma aula, não é perder, eu posso passar uma aula revendo aquilo com eles, eu posso usar aqueles que acertaram, para através da linguagem deles, eles me ajudarem a transmitir para os outros, para compreenderem melhor, tá bom? Eu posso trabalhar a sala de aula invertida com aqueles que ficaram em tese para trás, como é que eles podem, em casa, trazer algo para mim, a partir do que eles não entenderam. Eu posso colocar textos para eles específicos, para que eles entendam de verdade o que eu quis repassar para eles. Compreenderam?
Eu pergunto como se vocês pudessem responder agora. Mas essa é a dificuldade de uma aula gravada. Nós temos a microlane. O que é isso? São pequenos, em tese, são aulas fragmentadas. Então, se o Paulo Freire tivesse vivo, ele ia condenar isso. É a fragmentação da aula, fragmentação do conteúdo, mas para um fim específico. Todo mundo usa isso. Se você for estudar para concurso, você põe lá no YouTube, você põe lá no YouTube a Lei 8.112 de 1990, que é a Lei do Funcionário Público. Você põe lá. Aí você quer falar, você quer ver uma aula, você não quer ver a aula da lei inteira. Você quer ver uma aula sobre provimento, né? Nomeações, provimento. Então você vai lá, põe no YouTube. Tem um cara que gravou 5 minutos falando só sobre aquilo. Ele pegou parte da lei e gravou só aquele trecho, exatamente que nós chamamos de microlane, que especificamente fragmentou da lei. Por quê? Porque ele entende que a maioria das pessoas conhecem a lei, mas tem dúvida em partes específicas. E eles, sabendo disso, gravam pequenos vídeos, né? São chamados de dicas. Nós chamamos a microlane de pílulas do conhecimento. São pequenas pílulas que são dadas para você. Professor, isso vai comprometer o todo? Vai. Por isso que isso é uma alternativa. Eu posso usar isso para o aluno trazer para mim o que ele entendeu. Tá bom? A microlane, vou logo mostrar aqui para vocês. A expressão microlane consiste na fragmentação de conteúdo educacional para que este seja melhor assimilado pelos alunos. Então, o objetivo é nobre. A técnica de microlane consiste em uma abordagem de ensino cujo objetivo é transmitir pequenas doses de conhecimento em um curto espaço de tempo, geralmente de 3 a 5 minutos. O intuito é que a linguagem seja simples, de fácil compreensão e com o apoio de recursos multimídia, por exemplo, por meio de vídeos de até 5 minutos, como eu acabei de dizer. O meio digital favorece esse tipo de interação por meio de vídeos, jogos, animações, apresentações interativas, etc. Pronto. Então, vou falar aqui na real. O que eu já fiz com relação à microlane? Eu já fiz o seguinte, dando aula de orientação para concurso na área pedagógica. Então eu pego lá, avaliação da aprendizagem. Eu pego esse tema, avaliação da aprendizagem. Vai ser cobrado conhecimentos específicos lá no concurso. Eu pego a avaliação da aprendizagem. Ou eu gravo um vídeo, como eu estou gravando isso aqui, com slide falando sobre a avaliação da aprendizagem, com partes específicas daquilo, bem que o aluno consiga, eu gravo. No finalzinho eu passo 2 ou 3 questões de concurso e envio o vídeo para o grupo. É um microlane isso aí. Ou eu posso passar um texto pequeno falando sobre a avaliação da aprendizagem e fazer uma espécie de podcast, um áudio no WhatsApp ou no Instagram, mas um áudio gravado por mim explicando aquele texto que eles estão lendo. Então, às vezes, o aluno fica lendo o texto ou olhando para o texto, enquanto eu falo, eu explico o texto. Ou o aluno lê o texto e depois vai escutar meu áudio explicando o texto para ele. Entenderam? É uma forma de microlane também, adaptada, claro, ao nosso jeito. Então, para vocês entenderem que são pequenos, são fragmentos de conteúdos, mas é a parte mais importante do conteúdo, é o coração do conteúdo que tem que ser falado. Tudo isso facilita para que eu use a tecnologia educacional na avaliação. A tecnologia na avaliação de desempenho. A importância da tecnologia na educação está muito atrelada aos relatórios de desempenho dos alunos, que eu acabei de dizer, só queria amarrar aqui. O aluno que é orientado com base no desempenho fornecido pelos relatórios de desempenho consegue identificar e melhorar os seus pontos de dificuldade. Eu posso mostrar isso para os alunos, eu posso fazer um gráfico, mostrar para o aluno como é que está o desempenho dele naquela disciplina. Quando o aluno entende melhor o seu desempenho na escola, ele passa por um processo de autoconhecimento.
É a chamada autoavaliação de suma importância que nós temos hoje como uma ferramenta maravilhosa na escola, tanto professores como alunos, mas tem que ser de maneira bem elaborada. Então, é para isso que serve a tecnologia educacional. E vocês percebem que a tecnologia está dentro da escola. Eu não preciso comprar computadores de última geração. Eu posso usar essas técnicas que eu falei hoje no meu dia a dia da escola, com WhatsApp, com textos, com qualquer outra técnica disponível. Tá bom? Eu não preciso estar no Vale do Silício, nos Estados Unidos, de alta tecnologia em Harvard, para eu poder fazer adaptar a tecnologia para a minha escola. Eu posso fazer com o que eu tenho e mostrei para vocês hoje e no final da aula passada que é possível sim fazer com o que a gente tem. Todo aluno hoje tem acesso ao WhatsApp, maioria, bem 99% tem acesso ao WhatsApp ou alguém da família tem, que eu posso trabalhar isso, eu posso experimentar isso, tá bom? Posso trabalhar com texto também, como eu acabei de dizer. Ok? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é muito obrigado e eu espero ter contribuído com a formação de vocês. Isso não é o suficiente, esse curso não é o suficiente. Vocês precisam buscar mais coisas na internet, em outros cursos que tem no YouTube. Muito obrigado, viu, pela atenção de vocês. Eu desejo que isso sirva para o dia a dia do trabalho e da vivência de vocês na escola e fora dela também. Ok? Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.